ok? Em jeito de enquadramento, desde já agradeço à professora Isabel João, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que tem vindo a trabalhar e é diretora do mestrado em Engenharia da Qualidade do mesmo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e agradeço desde já ter aceitado o nosso convite e passo-lhe a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, professora. Força. Ora, muito boa tarde. Eu é que agradeço. Queria agradecer em primeiro lugar o convite ao Centro Tecnológico das Indústrias do Couro e, na sua pessoa, Dr. Cristiano, este convite para este webinar. O tema é as compras sustentáveis e, portanto, pensámos aqui numa estratégia para a excelência ambiental. Antes mesmo de começar, se calhar vou começar por me apresentar um pouco, só para quem não me conhece. Eu sou licenciada em Engenharia Química, portanto eu fiz o curso de Engenharia Química no técnico, terminei em 91, trabalhei vários anos na indústria de transformação de matérias plásticas, fiz o mestrado em Gestão e Qualidade de Materiais na FCT, na Nova, mais tarde fiz o doutoramento em Engenharia e Gestão Industrial no técnico, sou docente do ensino superior, portanto estou há 25 anos no ISEL. Sou coordenadora do mestrado em Engenharia da Qualidade e Ambiente já há 4 anos, portanto estou a iniciar agora o meu segundo mandato enquanto coordenadora do mestrado. Faço investigação no Centro de Estudos de Gestão do Técnico e na área do consumidor sou expert académico do Consumer Policy Advisory Group da Comissão Europeia e vogal da Comissão Técnica 150 da Subcomissão 4. Pronto, mais ou menos assim de uma forma muito resumida, algumas atividades e alguma da minha formação académica, fundamentalmente. Então, eu iria começar, se calhar, por abordar um bocadinho aqui o que é que eu tinha pensado na agenda para hoje, abordar um bocadinho o que é que são compras sustentáveis, falar um pouco sobre a evolução das compras sustentáveis, um pouco também para fazer aqui um enquadramento sobre esta temática tão relevante, alguns instrumentos de apoio às compras sustentáveis, depois falar um pouco do papel da ISO, uma vez que a maior parte das organizações, hoje em dia, muitas têm de facto esta norma ISO 14001 implementada nas suas organizações e muitas são empresas certificadas e, portanto, qual o papel que a ISO pode ter aqui também no âmbito das compras sustentáveis, um pouco sobre o alinhamento entre a 14001 e a 20400, como é que podemos implementar compras sustentáveis numa organização, e depois iria abordar um estudo que foi feito por uma aluna de mestrado do ISEL, portanto do curso de mestrado em Engenharia da Qualidade e Ambiente, onde ela estudou os fatores que afetam compras sustentáveis em empresas certificadas ISO 14001. Portanto, basicamente, fatores impulsionadores e barreiras à implementação das compras sustentáveis. Ora bem, falando um pouco, ou tentando aqui definir o que é que são compras sustentáveis, se calhar podemos dizer que as compras sustentáveis passam por um processo de aquisição que considera o impacto ambiental, social e económico, isto se considerarmos a sustentabilidade nas suas 3 vertentes, portanto, englobando estes 3 pilares, não é? O social, o económico e o ambiental, ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços. Para implementarmos ou para efetuarmos compras sustentáveis, há um conjunto de princípios-chave, desde logo a minimização de resíduos e recursos, a maximização da eficiência energética, a utilização dos princípios da economia circular, e dentro dos princípios da economia circular, a questão da eliminação de resíduos, as questões da poluição, tentar manter os produtos e os materiais em uso através da reparação, reutilização, refabrico, apostar no design para a circularidade, valorizar os resíduos como recursos, e promover também aquilo que é a responsabilidade social. Muitas empresas também usam normas como a ISO 26000 para a promoção da responsabilidade social e sempre também garantindo, obviamente, a viabilidade económica. Temos assim os 3 pilares e os 3 aspectos fundamentais, os critérios ambientais, sociais e económicos. Portanto, a nível de critérios ambientais, aspectos como o uso de rótulos ecológicos, redução de resíduos,
apostar realmente numa economia circular. A nível social, igualdade de oportunidades, respeito pelas normas laborais, etc. Portanto, as questões, não só as questões de equidade, mas também as questões dos direitos laborais ou as questões da ética no trabalho, etc. E também as questões económicas, porque, na verdade, há que analisar o custo total, tendo em conta todo o ciclo de vida e não apenas o preço inicial. A nível de objetivos, quais são os principais objetivos das compras sustentáveis? Reduzir os impactos ambientais, minimizar emissões de carbono, o consumo de energia e água, promover realmente a reciclabilidade, a reutilização, etc. A responsabilidade social, garantir a viabilidade económica, considerando custos de ciclo de vida e não apenas o preço inicial, apoiar políticas públicas e também a implementação dos ODS, porque as compras sustentáveis têm aqui um papel importante também para contribuir para as metas do Pacto Ecológico Europeu, não é? E para a Agenda 2030, e portanto tem aqui um papel muito importante a esse nível, e portanto estimular também as práticas empresariais alinhadas com as questões ambientais, sociais e de governança, é fundamental. Garantir também transparência e rastreabilidade, porque ao efetuar compras sustentáveis há que também exigir informações claras sobre aspectos como a origem, processos e certificações, combater corrupção, práticas antiéticas, pronto, todo esse tipo de questões. A nível de evolução, falando um bocadinho da evolução das compras sustentáveis, já no início do século XXI, a União Europeia começou a promover a integração dos critérios ambientais, primeiros critérios ambientais, não é, nas compras públicas, como parte das políticas de desenvolvimento sustentável. Foi quando começámos a ouvir falar no Green Public Procurement, enquanto ferramenta estratégica, pronto, e coloco aqui duas diretivas, a 17 e a 18, e em 2004 também este handbook, que é muito reconhecido, o Handbook of Environmental Public Procurement, também tem aqui um marco, também no início do século XXI, portanto aqui em 2004. Em 2008, os contratos públicos ecológicos foram definidos numa comunicação da Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu. Portanto, este documento, Contratos Públicos para um Ambiente Melhor, mostra um pouco também aqui a evolução e o enfoque na importância das questões ambientais na contratação pública e, portanto, o reforço do papel que a contratação pública pode ter aqui nas questões das compras sustentáveis, e podemos definir, se calhar, compras ecológicas, e, portanto, aqui ainda falando, se calhar, apenas só na vertente ambiental, podemos definir como um processo através do qual as autoridades públicas procuram adquirir bens, serviços e obras com um impacto ambiental reduzido ao longo do seu ciclo de vida, em comparação com bens, serviços e obras com a mesma função primária que de outro modo seriam adquiridos. Portanto, isto na evolução, começámos por ter apenas o pilar ambiental quando falávamos em compras ecológicas, mas fomos evoluindo e, de alguma forma, a diretiva de 2014, a 24 de 2014, já estabelece regras para contratos públicos, permitindo explicitamente não só a inclusão de critérios ambientais, mas também a inclusão de critérios sociais. Portanto, pode-se dizer que esta diretiva marcou aqui uma viragem no que diz respeito a compras mais sustentáveis e também mais responsáveis. A ênfase na questão da sustentabilidade e inclusão social nas contratações públicas alinha os processos de aquisição às metas ambientais e sociais da União Europeia, e esta diretiva pretende otimizar os gastos públicos, valorizar a responsabilidade social e ambiental naquilo que são as compras públicas. Portanto, a diretiva vem assim incentivar a implementação de critérios sociais e ambientais, e as entidades contratantes deveriam considerar esses critérios, então, nas suas decisões de compra. Ainda falando um pouco da evolução e da ligação às compras sustentáveis, temos aqui o Regulamento de Concepção Ecológica para Produtos Sustentáveis, portanto, o Regulamento ESPR. Este regulamento veio alterar a Diretiva de 2020 e o Regulamento 1542 de 2023 e revogou a Diretiva
de 2009 e o regulamento do ecodesign, portanto, também chamado regulamento de ecodesign, este regulamento é SPR, de concepção ecológica de produtos sustentáveis, é referente aos requisitos de concepção ecológica dos produtos sustentáveis, foi criado a 13 de junho e passou a ser, passou a vigor a 18, creio que a 18 de julho. O regulamento faz parte da abordagem da Comissão Europeia no âmbito do desenvolvimento de produtos ambientalmente mais sustentáveis e circulares, e este regulamento inclui uma medida importante que é o passaporte digital do produto com informações ambientais e acessíveis aos consumidores. Estabelece ainda requisitos de concepção ecológica, questões como a durabilidade, a reciclabilidade, a reparabilidade, etc. Então, temos aqui esta evolução para um regulamento onde tem um papel muito mais centrado já nas questões relacionadas com o consumidor e também com a defesa do consumidor. No entanto, o que é o passaporte digital de produto? O passaporte digital de produto, como o nome indica, é uma espécie de cartão de identidade digital que vai acompanhar cada produto físico que é comercializado na União Europeia, e este passaporte digital vai conter informações detalhadas sobre vários aspectos. Sobre a identificação de produto, portanto, com um identificador único para o produto, com o nome comercial, categoria de produto, etc. Outro aspecto importante é a origem dos materiais, a lista de materiais, a sua origem, a pegada de carbono associada. Também informação sobre os processos de fabrico, nomeadamente questões sobre o fabricante, sobre detalhes do processo produtivo, certificações ambientais que existam, etc. Aspectos sobre sustentabilidade e circularidade, as questões da durabilidade, da reparabilidade, a percentagem de conteúdo reciclado que possa ser introduzida no produto, as instruções de reutilização, de reciclagem, pronto, todos esses aspectos relacionados com a sustentabilidade e circularidade. Depois há a questão das substâncias de preocupação, as substance of concern, como está identificado no SPR, com a lista de substâncias presentes no produto, pronto, com o cumprimento do REACH. A nível de impacto ambiental, a pegada de carbono total, a eficiência energética e hídrica do próprio produto, etc. Também aspectos relacionados com logística e transporte, a nível de cadeia de abastecimento, métodos de transporte, e a conformidade, provas de conformidade com regulamentos, por exemplo, marcação CE, declarações de desempenho e outros aspectos relacionados com a conformidade legal. Portanto, este passaporte é de facto um cartão de identidade digital onde estão identificados todos estes aspectos referentes à sustentabilidade do próprio produto. Como é que este passaporte digital se relaciona com as compras sustentáveis? Os compradores podem usar critérios de seleção para escolher produtos que cumpram requisitos ambientais e sociais, que tenham menor pegada de carbono e maior durabilidade, por exemplo, entre outros aspectos. Também o passaporte digital vai facilitar auditorias e a due diligence, fornece prova documental para políticas de ambientais, sociais e de governança, e também com prova documental para regulamentos como o Corporate Sustainability Reporting Directive ou o Corporate Sustainability Due Diligence Directive, por exemplo, e permite assim a integração com a economia circular na medida em que permite identificar produtos que podem ser reparados, reutilizados ou reciclados, alinhando as compras com as metas da circularidade. Pronto, isto tem aqui um alinhamento muito importante com as metas com os princípios da circularidade. Os objetivos do passaporte digital: aumentar a transparência nas cadeias de valor, este é um aspecto muito relevante, facilitar decisões de compra que sejam decisões de compra conscientes, porque há assim mais informação sobre os produtos em si, promove a circularidade e a sustentabilidade, também permite reduzir os desperdícios e prolongar a vida útil dos produtos, e tem um papel ativo naquilo que é o apoio à rastreabilidade e verificação da conformidade. Estas informações estão acessíveis por meio de tecnologias digitais, como QR Codes, RFIDs ou NFCs, permitem que os consumidores, as empresas e as autoridades consultem o histórico completo do produto com um simples scan. O IPQ aprovou a criação de uma comissão técnica de normalização para acompanhar o passaporte digital de produto na Europa. A função desta nova comissão técnica é acompanhar os trabalhos normativos do CEN, CLC, JTC, e, portanto,
A nível de timeline deste passaporte digital de produto, esta informação que aqui coloquei está no portal do passaporte digital de produto, portanto há um conjunto de datas que foram detalhadas enquanto datas desde a entrada em vigor do regulamento, definindo como requisito futuro para o passaporte digital de produto e de que forma é que isto vai ser detalhado em atos delegados para diferentes grupos de produtos. Colocou aqui o ano 2026, que servirá para os prestadores de serviços alinharem os sistemas e prepararem-se para cumprir os regulamentos antes da sua obrigatoriedade. Pronto, questões a 2026, o lançamento do registro, está aqui a data do lançamento do registro oficial deste passaporte digital de produto e depois a entrada com obrigatoriedade para determinado tipo de produtos, como em 2027 para as baterias ou em 27, 28 para outras áreas ou outros setores-chave, como a eletrónica, têxteis e aço, mas pronto, toda esta informação sobre o passaporte digital pode ser consultada no portal do passaporte digital de produto. Os principais desafios à implementação. O relatório digital, este relatório que se chama Digital Product Passport, este relatório foi publicado pela Comissão Europeia. Este passaporte destaca alguns obstáculos que podem ser obstáculos importantes à implementação do passaporte, especialmente entre as PMEs. E entre os vários aspectos que o relatório destaca, ele destaca alguns desafios, como, por exemplo, a falta de padronização de dados entre os diversos setores, que pode ser um desafio importante. Também a questão dos custos de implementação elevados para PMEs, isto também pode ter muito impacto. Outro aspecto tem a ver com déficits em capacitação técnica e digital que são necessários para lidar com todas estas questões da conformidade, da rastreabilidade, etc. E também a necessidade de harmonização legislativa a nível europeu. Pronto, há aqui um conjunto de desafios que podem tornar mais desafiante, passando a redundância, a implementação do passaporte digital. A nível das compras públicas ecológicas, em Portugal, a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas está espelhada na Resolução do Conselho de Ministros 38/2006, portanto a primeira Estratégia Nacional para Compras Públicas Ecológicas. Esta estratégia privilegia o foco na definição de especificações técnicas para um conjunto de bens e serviços prioritários para os quais já se dispõe de critérios de Green Public Procurement. Com base nisto, desenvolveu-se um conjunto de manuais de apoio com critérios ecológicos adaptados à realidade nacional. Estes manuais estão disponíveis. Eu retirei aqui esta fonte de uma publicação da APA, mas todos estes manuais de apoio estão disponíveis para consulta, estes 15 manuais de apoio de acordo com a estratégia de 2016, mas, entretanto, e posteriormente, já surgiu a nova ECO 360, portanto, a nova Estratégia Nacional até 2030. Esta ECO 360 veio substituir à anterior, define visão, metas e critérios ecológicos para 16 categorias de produtos e serviços. A Estratégia Nacional esta foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros número 13 de 2023 e complementada pela 132 de 2023. Esta Resolução 132 define a obrigatoriedade de integrar critérios ecológicos em contratos públicos para certos produtos, serviços e obras, pronto, que se realizam ao abrigo do Código de Contratos Públicos, e a Resolução do Conselho de Ministros 162 estabelece o plano de ação da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas. Isto para fazer aqui o enquadramento. Dentro das ferramentas de apoio à ECO 360, também se podem ver essas mesmas ferramentas no portal ECO 360. Ele está disponível através da entidade de serviços partilhados da administração pública e, portanto, é possível ter acesso então ao portal ECO 360 e também aos guias metodológicos desenvolvidos para apoiar a aplicação da Resolução do Conselho de Ministros da 132, onde estão definidos os critérios ecológicos a seguir.
e também, enquanto ferramentas, os manuais de apoio à contratação, que detalham as especificações técnicas e os critérios ambientais para categorias prioritárias de bens e serviços. Dentro dos vários tipos de instrumentos, âmbito e papel que eles têm nas compras sustentáveis, já vimos aqui as questões relacionadas com a estratégia Eco 360, que permite assim integrar os critérios ecológicos obrigatórios nas compras públicas até 2030, define critérios, orienta procedimentos para a tal contratação sustentável. Depois temos um conjunto de outro tipo de instrumentos, como sejam, por exemplo, normas para a implementação por exemplo, do rótulo ecológico na União Europeia, que tem como objetivo a certificação de produtos, não é? com elevado desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida, o próprio regulamento ESPR, ou os selos, como por exemplo os selos para FSC dedicados a garantir a origem sustentável de madeiras e papel, ou os selos, estes Energy Label, como nós estamos habituados a ver nos equipamentos elétricos e eletrónicos, com as várias classes energéticas dos equipamentos, por exemplo, ou outro tipo de ferramentas, como por exemplo, eu coloquei aqui em destaque a norma ISO 14001, que apesar de ser uma norma de caráter voluntário, de implementação voluntária nas organizações, de qualquer forma é muito relevante, está implementada em grande parte das nossas organizações e fornece evidências de compromisso ambiental, valorizado em concursos, e a própria certificação ISO 14001 também fortalece a imagem e transparência, podendo ser usada em qualquer tipo de organização, independentemente da dimensão, setor ou localização. No que diz respeito ao papel da ISO, da própria norma ISO nas compras sustentáveis, a norma permite a integração de critérios ambientais nas decisões de compra, incentiva a consideração de impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos produtos e serviços adquiridos, isto ligando aqui diretamente com as compras, promove a seleção de fornecedores que adotem práticas sustentáveis e, portanto, também aqui a preocupação com os fornecedores e com a adoção de práticas sustentáveis por parte dos fornecedores, das organizações. A nível da gestão de riscos e conformidade legal, ajuda a garantir que as compras estão em conformidade com os regulamentos ambientais locais e internacionais, reduzindo os riscos associados a produtos ou serviços com elevado impacto ambiental. A nível da melhoria contínua, o que é que se pode pedir a nível de compras sustentáveis? Estimular a revisão periódica das práticas de compras. É fundamental haver uma revisão periódica de todas as práticas de compras, com foco na redução de impactos e eficiência de recursos, sempre a nível da análise dos fornecedores e das compras a efetuar, definindo objetivos e indicadores ambientais relacionados com as compras. Portanto, é fundamental também ter KPIs diretamente e relacionados com o papel das compras sustentáveis. Também a sua influência na cadeia de fornecimento, porque organizações certificadas com a norma ISO 14001 tendem a exigir compromissos ambientais aos seus fornecedores, promovendo assim uma cadeia de valor, toda ela mais sustentável. Portanto, também tem aqui um papel relevante a esse nível. Qual é a vantagem estratégica da ISO 14001 nas compras sustentáveis? A certificação ISO 14001 demonstra que a empresa tem um sistema de gestão ambiental robusto, alinhado com práticas internacionais. Muitos critérios ecológicos, por exemplo, da Eco 360, redução de emissões, gestão de resíduos, eficiência ou uso de recursos, já são abordados pela própria ISO 14001. Permite também que as empresas possam ter diferenciação competitiva em concursos, onde os critérios ambientais são valorizados, podendo, por exemplo, fornecedores com a ISO 14001 destacarem-se em relação, por exemplo, à concorrência, e também permite a redução de riscos e custos, porque as empresas certificadas tendem a ter processos mais eficientes, tendem a gerar menos desperdício e também a entrar menos vezes em riscos de incumprimento. A ISO 14001 nas compras sustentáveis é uma base para a utilização de outras normas complementares. Eu coloquei aqui a ISO 20400, a norma das compras sustentáveis, mas também a série ISO 14020, onde temos as normas de rotulagem ambiental, portanto a 14021, a 14025 ou a 14024, ou mesmo a própria norma ISO 26000 de responsabilidade social. Portanto, a própria norma 14001 também pode ser base para a utilização e alinhamento
com outras normas complementares. No que diz respeito ao alinhamento entre a 14.001 e a 20.400 de compras sustentáveis, a 14.001 permite-nos mapear os aspectos ambientais relevantes nas compras, avaliar riscos e oportunidades ambientais na cadeia de fornecimento, mas podemos integrar, para além dos critérios ambientais, integrar os critérios de sustentabilidade sociais e éticos para a seleção de fornecedores. Portanto, podemos ser mais abrangentes e, para além dos critérios ambientais, incluir todos os critérios sociais e éticos no que diz respeito à seleção de fornecedores. Incluir também exigências de certificações, eficiência energética, materiais recicláveis, etc. Portanto, a nível da integração de critérios, as empresas têm aqui um espaço grande para garantir aqui que os seus processos de compras são sustentáveis. Rever procedimentos de aquisição para fazer esta articulação, atualizar políticas e processos de compras para refletir não só o referencial ISO 14001, mas também o referencial ISO 20400, portanto, incluindo todos estes critérios que permitem, então, promover as tais práticas sustentáveis a nível dos processos de compras, e também envolver os stakeholders internos e os stakeholders externos, formando equipas de compras e fornecedores sobre requisitos de normas. Portanto, a parte da capacitação também é importante e promover o diálogo e parcerias para a chamada inovação sustentável. Como é que nós podemos implementar as compras sustentáveis numa empresa? Portanto, partir do diagnóstico inicial à organização, avaliar o estado atual das práticas de compras que a organização efetua, como é que a organização efetua as suas compras, como é que partir para a identificação de riscos e oportunidades ambientais, sociais e económicos na cadeia de abastecimento, portanto, fazer toda esta identificação de riscos e oportunidades, verificar o alinhamento com as políticas ambientais existentes, portanto, alinhar, se a empresa já for certificada ISO 14001, alinhar as suas políticas ambientais com os restantes critérios identificados e com as restantes políticas sociais e de governança, definir política de compras sustentáveis, portanto, definir uma política de compras com princípios de sustentabilidade, incluir o compromisso com critérios ambientais, sociais e éticos, portanto, alargar, envolver a liderança e comunicar internamente estas políticas, estabelecer critérios sustentáveis, portanto, definir critérios para a seleção de fornecedores e produtos, rever todos os seus procedimentos de aquisição, de forma a poder integrar critérios sustentáveis em todos os processos de compra e utilizar ferramentas como as checklists, matrizes de avaliação e cláusulas de contratos contratuais verdes, entre outros, de forma a rever todos estes procedimentos de aquisição, envolver e capacitar os fornecedores e depois monitorizar e avaliar, definir indicadores de desempenho, portanto os KPIs, não só ambientais, mas também os sociais e éticos, e depois realizar auditorias e avaliações periódicas para poder fazer esta monitorização e avaliação, ajustando sempre as estratégias com base naquilo que são os seus resultados. Para fechar, promover sempre a melhoria contínua, recolher feedback interno e externo, atualizar de forma permanente os critérios e práticas conforme a evolução normativa e tecnológica e integrar de forma abrangente estas compras sustentáveis naquilo que é a cultura organizacional. Então, a implementação das compras sustentáveis numa empresa. Depois deste primeiro enquadramento, digamos assim, das compras sustentáveis, da evolução das compras sustentáveis ao longo do tempo, esta segunda parte da minha apresentação tem o principal objetivo de mostrar aqui um estudo que foi feito no ISEL, no âmbito do mestrado em Engenharia da Qualidade e Ambiente, e este estudo foi feito por uma aluna de mestrado e, na verdade, o intuito foi identificar os fatores que afetam as compras sustentáveis em empresas certificadas pela norma ISO 14001. Pronto, este foi o objetivo do estudo. O objetivo foi, assim, identificar não só os fatores impulsionadores, mas também as barreiras, no que diz respeito ao processo de compras sustentáveis, efetuadas por empresas certificadas de acordo com o referencial ISO 14001. Portanto, este foi o objetivo do estudo. De forma a responder ao objetivo do trabalho, foi elaborado um inquérito, um questionário, com base numa revisão sistemática da literatura. Portanto, a primeira parte passou por uma revisão sistemática da literatura, onde foram identificados
quais os principais fatores impulsionadores e quais as principais barreiras no que diz respeito aos processos de compras sustentáveis, e com base nessa identificação dos fatores impulsionadores e das barreiras feitas com uma análise sistemática da literatura, procedeu-se assim à elaboração do questionário. Pronto, esse questionário foi validado e foi depois enviado para um conjunto de 1.180 empresas em Portugal, das quais foram obtidas 129 respostas desse universo que foi contactado. Após obtidos os resultados, procedeu-se à análise descritiva, com recurso à ferramenta SPSS, e aqui neste trabalho apresentam-se os resultados sobre os principais fatores impulsionadores e as principais barreiras das compras sustentáveis, bem como as conclusões do estudo. Portanto, foi feita então a revisão dos artigos publicados para compreender então quais os fatores impulsionadores e as barreiras que influenciam as decisões de efetuar compras sustentáveis nas empresas. A revisão foi feita através do Web of Science, teve em conta várias palavras-chave, como por exemplo Sustainable Procurement, Green Procurement, Drivers, Enablers, Facilitators, Benefits, Barriers, etc. E a partir dessa utilização das palavras-chave foram selecionados os artigos até o dia 9 de março de 2023. Portanto, não foram crivados no tempo no início, portanto, foi sem início até à data de 9 de março de 2023. A partir desse conjunto de artigos selecionados, foram então analisados os resumos dos artigos para identificar quais os artigos que faria sentido analisar detalhadamente, e todos os artigos que foram analisados com o propósito de fazer o levantamento exaustivo de todos os fatores impulsionadores e das barreiras. Portanto, foi construído a partir daí um questionário. Esse questionário inclui 11 questões de caracterização da empresa e um conjunto de 18 questões sobre fatores impulsionadores e 25 questões sobre barreiras. O questionário é assim composto, não se consegue perceber muito bem aqui as questões, mas elas também são muitas. Eu depois vou identificar quais foram as principais conclusões relativamente a todos estes fatores impulsionadores e barreiras, mas tipicamente foram estes 18 fatores impulsionadores e as 25 barreiras. As questões que estavam no questionário foram respondidas por todos os respondentes numa escala de 5 pontos, e esses questionários foram depois analisados. Portanto, basicamente, o estudo incidiu sobre empresas que operam em Portugal, podiam ser portuguesas ou estrangeiras, mas que tinham que estar certificadas de acordo com a norma ISO 14001. O levantamento das empresas foi feito através da base de dados do IPAC, portanto, todas as que estavam registadas no IPAC. O questionário foi construído com base na revisão sistemática da literatura, como já expliquei previamente. As questões foram respondidas pelos inquiridos através de uma escala de mensuração de 5 pontos, de 5 níveis. O questionário foi construído no Microsoft Forms e foi enviado sob a forma de um link para as empresas. Pronto, as empresas foram contactadas, as empresas que não responderam foram contactadas novamente, pronto, mas ainda assim, do universo das 1.180 empresas certificadas e com endereço eletrónico disponível à data, a resposta foi apenas de 129 empresas, portanto foi o número de empresas que responderam ao questionário. A partir dessa análise, pronto, temos aqui a participação o número de empresas que participaram no estudo. Participaram 129 empresas certificadas, que representa então uma taxa de resposta à volta de 10,9%, portanto a taxa de resposta não é baixa, no entanto está um pouco de acordo com aquilo que costuma ser prática quando se faz este tipo de questionários e esta forma de abordar as organizações. De qualquer forma, podemos ver aqui na caracterização o número de empresas, microempresas, pequenas empresas, médias e grandes empresas. Portanto, tipicamente a maior parte das empresas são médias e grandes empresas, 61 médias empresas e 43 grandes empresas, 13 do setor público, 112 do setor privado e 4 outros. Depois, dentro da área de atuação, a maior parte das empresas são de indústrias transformadoras, e, portanto, e depois temos aqui
a distribuição pelas várias áreas de atividade, sendo que realmente a maior parte das empresas que responderam são da área de indústrias transformadoras. Dentro daquilo que foi a primeira análise, uma análise descritiva dos fatores impulsionadores, em que se determinou a média, a moda e o desvio padrão, verificou-se que, se olharmos para a moda, o fator impulsionador, o F16, que estava identificado naquela tabela, mas que corresponde a incentivos fiscais e outros benefícios do governo, é o que apresenta a moda mais baixa, portanto ele tem uma moda apenas de 2, numa escala de 1 a 5, e portanto destaca-se aqui de forma bastante diminuída, e portanto isto mostra-nos que os respondentes consideram que existem reduzidos incentivos fiscais e benefícios do governo a impulsionar as compras sustentáveis, e portanto esta foi uma conclusão que se retirou. Relativamente à análise descritiva das barreiras às compras sustentáveis, verificou-se que no que diz respeito à falta de incentivos fiscais e outros benefícios do governo, isto também foi identificado como uma barreira elevada, portanto, essa mesma falta, e também a dificuldade de encontrar fornecedores de produtos sustentáveis. Estes foram os aspectos que mais se destacaram enquanto barreiras nesta primeira análise descritiva. Portanto, a moda, nestes casos, tem um valor elevado, tem um valor de 4, o que mostra que as empresas consideram que estes fatores constituem barreiras elevadas às compras sustentáveis. Portanto, destaca então novamente aqui a falta de incentivos e benefícios e a dificuldade de encontrar fornecedores de produtos sustentáveis. Depois, fez-se depois também um conjunto de outros testes. Considerando a heterogeneidade das empresas respondentes, utilizou-se o teste estatístico de Kruskal-Wallis para responder a várias questões e pretendia-se perceber se as empresas de diferentes dimensões têm diferentes percepções sobre fatores impulsionadores e barreiras, também se o tipo de empresa, o facto de ser pública ou privada, se conduz a diferentes percepções sobre os fatores impulsionadores e as barreiras, e se o setor de atividade onde a empresa opera conduz a diferentes percepções sobre os fatores impulsionadores e sobre as barreiras às compras sustentáveis. Dos histogramas que foram construídos e da análise que foi feita, da análise estatística que foi feita, nós vemos aqui 3 fatores que foram os fatores cujo teste deu significativo, e portanto o teste deu significativo para os fatores coordenação e comunicação interdepartamental, imagem ambiental e social na comunidade e legislação ambiental. Portanto, estes foram 3 fatores impulsionadores que mostraram depender da dimensão da empresa. Neste sentido, a coordenação e a comunicação interdepartamental é um fator impulsionador de relevo que depende da dimensão da empresa, pois a colaboração entre diferentes departamentos de uma organização é central para implementar práticas de compras sustentáveis. Portanto, este identificou-se como sendo um fator impulsionador de relevo e que depende da dimensão da empresa. Outro foi a imagem ambiental e social na comunidade. Este fator impulsionador depende também da dimensão da empresa e a percepção que a comunidade tem da organização afeta de uma forma direta a reputação da empresa e também as vendas e o sucesso no mercado. E neste caso também a dimensão da organização teve aqui impacto neste fator impulsionador. A legislação ambiental também, pois as leis e regulamentos ambientais também variam conforme a dimensão das empresas e afetam diretamente a prática de compras sustentáveis. E, portanto, estes foram os fatores que o teste identificou. Enquanto barreiras, os principais fatores em que se identificaram barreiras às compras sustentáveis, no que diz respeito à dimensão das empresas, foram a falta de matérias-primas sustentáveis, os conflitos entre prioridades de aquisição e a dificuldade em encontrar novos fornecedores de produtos sustentáveis. Portanto, estes foram as 3 principais barreiras que no teste de Kruskal-Wallis deram significativos relativamente à dimensão da organização. Os conflitos entre prioridades de aquisição e dificuldades em encontrar novos fornecedores de produtos sustentáveis são significativos, afetam a implementação das práticas de compras sustentáveis,
especialmente quando se considera a variação entre diferentes classes de dimensões de empresas. Pequenas empresas podem ter recursos limitados e muitas vezes priorizam custos imediatos, pelo que a pressão para manter custos baixos pode levar à escolha, por exemplo, de fornecedores menos sustentáveis. E, portanto, estas diferenças podem, de alguma forma, ter alguma explicação. No que diz respeito ao facto das empresas serem públicas ou empresas privadas, também verificamos que identificámos um fator como sendo significativo e foi o fator legislação para compras sustentáveis e, portanto, verificou-se que o fator impulsionador legislação para compras sustentáveis com as empresas públicas a terem maior percepção do fator legislação para compras sustentáveis enquanto impulsionador. Isto quando comparado com as empresas privadas. Depois, no que diz respeito às barreiras, as barreiras B4, B9 e B11, que é o design complexo de produtos, os custos elevados associados às estratégias de fim de ciclo de vida e também a falta de ferramentas práticas para fazer compras sustentáveis. Foram 3 barreiras que foram identificadas. Quer o design complexo de produtos e os custos elevados associados às estratégias de fim de ciclo de vida são fatores que têm forte impacto nas empresas públicas versus privadas. As empresas públicas muitas vezes enfrentam restrições orçamentais e procedimentos rigorosos, portanto, os procedimentos burocráticos bastante rigorosos e morosos dificultam a compra de produtos com design complexo e custos elevados associados ao fim do ciclo de vida, como seja, por exemplo, a reciclagem ou o descarte responsável. Já no que diz respeito à falta de ferramentas práticas para fazer compras sustentáveis, as empresas privadas experienciam uma maior falta de ferramentas, uma vez que as empresas públicas, fruto de diretivas como a Diretiva 24 de 2014 sobre contratação pública, integram já critérios ambientais e sociais nos processos de contratação pública. Talvez isto possa ser uma justificação para as respostas. A legislação ambiental, no que diz respeito aos diversos tipos de empresas, portanto, por áreas de atividades, olhando aqui para aquilo que são as diferentes áreas de atividades, pôde-se constatar que a legislação ambiental foi um fator que se verificou depender do tipo de setor de atividade da empresa, portanto, manifestou-se significativo, tendo em conta o setor de atividade da empresa, e também o retorno financeiro incerto das compras sustentáveis também é uma barreira que também depende significativamente do setor de atividade. Pronto, este também foi uma conclusão a que chegámos com o teste estatístico que se efetuou. A legislação ambiental foi assim um fator que se verificou depender do setor de atividade da empresa. Faz algum sentido, porque há setores como, por exemplo, a construção ou outros, onde existem regulamentos específicos e normas, como a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios ou outras, e regulamentos que exigem materiais de construção sustentáveis, ou outros setores onde existem outras diretivas, como, por exemplo, a Diretiva de Resíduos e de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, ou outras, e, portanto, a legislação ambiental é normal que dependa fortemente do setor de atividade da empresa. O retorno financeiro incerto também foi identificado como uma barreira e que depende significativamente do setor de atividade, o que faz sentido também, porque cada setor tem características únicas e essas características influenciam muito o retorno sobre o investimento em práticas sustentáveis e, portanto, também nos pareceu lógico os resultados estatísticos que se obtiveram. Conclusões do estudo. Relativamente às conclusões do estudo, pode-se dizer que a recolha e tratamento dos dados permitiu uma melhor compreensão sobre a percepção que as empresas certificadas ISO 14001 que foram inquiridas e que operam em Portugal, que percepção é que elas têm sobre as compras sustentáveis e permitiu-nos aqui fazer alguns tipos de comparações. Este estudo também constitui um contributo tanto para as próprias empresas, quanto para os investigadores e entidades interessadas em promover práticas de compras sustentáveis e também aumenta a consciencialização sobre a importância do tópico de compras sustentáveis entre as empresas. Pronto, só para referir que este estudo, apesar de ser um estudo de uma tese de mestrado, ele tem uma publicação na revista Técnicas, Metodologias e Qualidade.
pronto, que é uma revista promovida pela RIQUAL, pela Rede de Investigadores da Qualidade, e, portanto, o detalhe do estudo também pode ser encontrado aqui nesta publicação. Pronto. Basicamente, é isto que eu tinha para vos transmitir. Eu agradeço muito mais uma vez o convite que me foi feito. Deixo aqui o meu contacto do LinkedIn. Pronto, se quiserem entrar em contacto comigo, tenho todo o gosto. Obrigado, professora, pela sua valorosa apresentação, dividida em duas partes distintas, mas que se relacionam muito bem. Eu agora dava espaço a umas perguntas e respostas, se as tiverem, façam favor de levantar a mãozinha e colocar diretamente à professora, que responderá certamente às vossas questões. Não havendo, eu tenho aqui algumas. Começo pelo final, porque o estudo, relativamente a este estudo, só uma questão. Já pensaram aumentar o âmbito, ou seja, o âmbito desse estudo, não sei se foi de âmbito regional, ou pelo menos a taxa de respostas, porque obviamente que uma taxa de respostas poderá não ser representativa e contribui também muito para a sensibilização, mas há alguns estudos em desenvolvimento neste momento que permitam corroborar ou continuar este que foi publicado? A este nível, nós ainda não demos continuidade. De facto, relativamente às empresas que foram contactadas todas as empresas que estavam disponíveis na lista do IPAC, e, portanto, teve um âmbito nacional, através do contacto de todas as empresas que tinham os contactos disponíveis. Pronto. De qualquer forma, realmente a taxa de resposta foi muito baixa. Pronto, talvez por a forma, o questionário foi enviado por mail, foi depois reforçado, mas na verdade, pronto, há sempre a identificação de que é para um trabalho académico, e tinha a identificação que era para um trabalho de mestrado. Pronto, pode ter tido aqui algum peso, porque nós sabemos que as empresas estão sempre muito assoberbadas de trabalho e que são muito solicitadas para responder também a muitos questionários, e pronto, isso também pode ter tido aqui um peso negativo, neste caso, no número de respostas que se conseguiu obter. De qualquer forma, os 10% não está muito longe daquilo que muitos estudos dizem que são as taxas de resposta, mas realmente é baixa, é uma taxa de resposta muito, muito baixa. Temos aqui uma questão colocada via chat relativamente à apresentação. Eu julgo que se poderemos disponibilizá-la no final aos inscritos. Sim, sim, não há problema nenhum. Para além disso, para quem chegou mais tarde, as pessoas foram entrando e é normal neste tipo de webinars a sessão está a ser gravada e, portanto, o vídeo também será disponibilizado no site do STIC e também podem ter acesso ao conteúdo da gravação. Portanto, não só a apresentação em si no final poderá ser enviada aos inscritos, como também terão acesso ao vídeo. Pronto, como mais ninguém tem, eu tenho outra questão relativamente à outra parte, que é uma questão, é quase um desafio, porque o objetivo aqui é refletirmos criticamente sobre as barreiras e sobre os desafios que eu entendo que as empresas públicas eu entendo também que as empresas públicas estejam mais sensibilizadas, uma vez que o enquadramento legal e as estratégias foram muito, e são aquelas que têm que definir os seus critérios de aquisição de bens ou serviços, e por isso é que se começou por setor público. Mas, da sua experiência, qual é que poderá ser o caminho para uma empresa não do setor público, ou até que com outros contextos, ou não certificado, ou com outro tipo de certificações, no caminho da implementação? Qual é que considera que seja o primeiro passo para implementar no privado, e quais é que podem ser os mais desafiantes? Isto, na verdade, é quase uma pergunta em jeito de reflexão, porque, de facto, começou-se pelo público, e a razão é essa, mas o privado também deve, nem que seja pela consciencialização, começar a integrar as compras, não é? Sim, eu penso que a maior parte das empresas, as nossas PMEs, a maior parte das PMEs portuguesas, muitas delas estão certificadas ISO 14001. Eu penso que a certificação ISO 14001 pode ser uma ajuda, porque, na verdade, é só aumentar
o número de critérios e incluir as práticas sociais e as questões éticas, não é? E criar essa cultura de efetuar outro tipo de compras, passando para estas compras mais sustentáveis. No entanto, há aqui desafios que se colocam, nomeadamente a nível dos aspectos relacionados com o passaporte digital de produto, por exemplo. Há aqui alguns desafios que se colocam, nomeadamente sobre o tipo de informações que as empresas vão ter que ter disponíveis para colocar nos seus produtos e, portanto, estas informações podem ser, como é que eu ia dizer? Pode haver diferenças muito grandes de setor de atividade para setor de atividade e desafios muito grandes Claro. que vão tornar as coisas aqui unbalanced, digamos assim. Claro, em particular porque os atos delegados europeus, no caso do passaporte digital de produto, vão ser diferentes, ainda nem se sabe muito bem o que é que vai conter obrigatoriamente ou facultativamente esse rótulo, e portanto, no caso portanto, ainda nem saíram, ou seja, mas em jeito de sinopse, a certificação ISO 14001 é o primeiro passo, ou seja, já é aumentar só os critérios ambientais, é um primeiro passo para pensar. Sim, eu penso que se a empresa já tiver esse foco a nível das suas políticas, pensar não só as questões ambientais, as questões sociais, as questões de governança e, portanto, ter aqui esta perspectiva mais abrangente no que diz respeito às compras sustentáveis, portanto, indo mais além até do que são as questões ambientais, não é? Porque a sustentabilidade é mais do que as questões ambientais. E trabalhar de forma interna, ligando-se aos seus fornecedores, portanto, na verdade, tudo isto também depende da cadeia de valor com que trabalha e, portanto, também poderá aqui haver algumas questões, não só a nível interno, mas também a nível externo com todos os stakeholders com que trabalham, porque, na verdade, isto precisa de ser um processo integrado para que funcione, requer integração. Certo, certo. E leva-nos a outros desafios de interoperabilidade de informações, outros temas, cadeias de valor, rastreabilidade dentro da própria indústria. Exatamente. E há indústrias onde a rastreabilidade pode ser um processo bastante complicado. Estou-me a lembrar da vossa, que se calhar... É por isso que eu estou a falar que temos esses desafios no dia-a-dia e digamos que o escopo da rastreabilidade vai muito para além do escopo da porta da fábrica, digamos assim. Portanto, o desafio é muito grande, mesmo no passaporte digital de produto e até na maturidade e na digitalização das próprias empresas. Exatamente. Agora estou a falar do setor que conheço melhor, mas certamente em termos de digitalização os outros setores também têm desafios e cada empresa é uma. Exato, cada empresa é uma. Mas sim, esse é outros desafios. Sim, a nível da própria formação dos colaboradores. Exato, capacitação é um desafio. Capacitação digital, pronto, tudo isto são questões que acabam por estar interligadas. Aliás, todas elas se interligam muito bem. As compras sustentáveis, digamos que casam, entre aspas, com a ESG, com outras diretivas, com as ISOs, e como disse muito bem, portanto, vem só mais uma nota. Poderemos, ao nível do STIC, divulgar a sua apresentação também no nosso site. Nós costumamos fazer isso depois de partilhar. Sim, certo? Sim. Ok. Sim, certo. Mais alguma questão? Não estou a ver nenhuma mão no ar. Se alguém quiser ter alguma questão, se não as houver, resta-me agradecer muito pelas pessoas que despenderam o seu tempo no webinar e, em particular, a professora Isabel João pela valorosa apresentação e transmissão de conhecimento que nos permitiu refletir criticamente um bocadinho sobre o tema. E é o primeiro passo, sensibilização e consciencialização para o tema. Exatamente. Desde já agradeço. Portanto, nada mais havendo, agradeço a todos. Obrigada. O webinar, continuação de um bom resto de dia, de bom trabalho, se for o caso, e obrigado por terem estado a ouvir-nos este tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Eu é que agradeço. Com licença.